Pessoal, muito boa noite a todos que estão presentes aqui no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre, a todos vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais. Sintam-se também presentes e abraçados para com todos, belas e justas. Momento esse em que as nossas energias, impelidas pela mudança do pensamento, passam a vibrar de modo mais identificado com as energias reinantes aqui neste local. E nesse processo, a nossa mente se acalma, o nosso coração sossega, e passamos a captar as energias boas, passamos a receber com maior tranquilidade e nitidez os bons pensamentos, as boas orientações provenientes dos nossos amigos espirituais. O momento da prece é aquele momento de maior identificação e comunhão com o mais alto. Possamos nessa noite, primeiramente em agradecimento a Deus, mais uma vez aprendermos, mais uma vez buscarmos o conhecimento que liberta, o conhecimento que abre os nossos horizontes, que nos faz compreender as reais necessidades da vida, não as imaginárias, mas as reais, e que nos mostra qual é o nosso passado, qual será o nosso futuro. E assim, já plenamente harmonizados, damos por iniciada a reunião dessa noite. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Pessoal, é o seguinte, semana passada estávamos até comentando que iríamos iniciar a segunda parte do livro Obras Póstumas, e é isso mesmo. E semana passada finalizamos a primeira parte, a maior, que é aquela parte relacionada a vários temas que foram colecionados e colocados aqui nesse primeiro tópico. A segunda parte é um pouco diferente. Ela diz mais respeito aos pensamentos mais íntimos de Allan Kardec. Tanto que hoje nós vamos comentar qual foi a primeira iniciação dele, Allan Kardec, na doutrina espírita. E logo em seguida nós vamos observar uma série de pequenos textos em que ele relata como foi o processo de codificação da doutrina espírita. Então nós vamos ver aqui, mais para frente, meu guia protetor, meu guia espiritual, primeira revelação da minha missão, fundação da Sociedade Espírita de Paris, futuro do Espiritismo, minha volta, auto de fé em Barcelona e vários outros pequenos assuntos em que ele vai nos relatar como eram aqueles momentos iniciais em que a doutrina foi codificada e em seguida espalhada para tudo quanto é lugar. Hoje vamos falar da primeira iniciação de Kardec na doutrina espírita. Ok? Sendo que nessa primeira iniciação, obviamente, nem sequer havia o nome Espiritismo ou doutrina espírita. Nem sequer havia o codinome Allan Kardec, mas sim o professor Rivaí, Hippolyte Léon Denisard Rivaí, um educador muito famoso na França, um escritor de diversas obras voltadas ao campo do ensino, matemática, gramática, astronomia, química, um autor cujas obras, algumas delas foram traduzidas para outros idiomas, e ele mesmo fez a tradução de inúmeras obras do estrangeiro para o francês. Enfim, era um indivíduo muito conhecido em Paris, muito conhecido na França como um todo e até fora da França. Em 1854, quando Allan Kardec contava com a idade de seus 50 anos de idade, foi quando pela primeira vez ele ouviu falar dos fenômenos das mesas girantes. Tudo começou aí.
ele já contava com seus 50 anos de idade. Ele encontrou com um velho amigo dele, o chamado Senhor Fortier. O Senhor Fortier, assim como Allan Kardec, era um magnetizador. O que era magnetizador? Naquela época, estava muito em voga na França o processo de magnetização. Tudo começou não com Kardec, a questão da magnetização, mas bem antes dele, com Franz Anton Mesmer. Isso, austríaco, século XVIII, finalzinho do século XVIII, que redescobriu o chamado magnetismo animal. Por que redescobriu? Porque o processo dos passes, o processo do magnetismo, das energias que nós geramos, que podem ser passadas de uma pessoa para outra, é algo muito antigo. É algo que remonta aos primórdios da humanidade. As primeiras civilizações já empregavam esse processo de cura. Mesmer veio redescobrir, dando colorido, contornos científicos a esse processo de magnetização. Isso se espalhou pela Europa como um todo, finalzinho do século XVIII, começo do século XIX. E lá na França, inúmeros centros de estudo e de propagação do magnetismo se formaram. Allan Kardec, mais ou menos com a idade de 23, 24 anos, ainda bastante jovem, travou o contato com um desses centros de estudo e começou a estudar e a praticar o chamado magnetismo. O que eles faziam lá? Eles faziam lá algo parecido com aquilo que a gente faz aqui. Ministração de passes, para curar as pessoas. E além disso, era muito comum a utilização do magnetismo para provocar o sonambulismo. E os indivíduos no estado de sonambulismo, eles falavam, orientavam e davam inúmeras revelações. Kardec até nos fala que durante 35 anos ele foi magnetizador. E ele nos conta que o magnetismo e o espiritismo são duas ciências irmãs que andam de mãos dadas. Tanto que até hoje, nas casas espíritas, nós praticamos a utilização do passe magnético. Isso vem desde a época de Mesmer, passando por Kardec, chegando nos dias de hoje. Pois bem, Kardec estava lá, pelas ruas de Paris, encontra com um amigo dele, também magnetizador, Senhor Fortier. Senhor Fortier vira para Kardec e fala o seguinte: vou falar Kardec porque é o nome que todos nós conhecemos. Naquela época, ele não tinha esse tipo de nome. Olha só, que coisa interessante que está acontecendo. Não somente as pessoas podem ser magnetizadas, mas eu ouvi dizer que as mesas também podem ser magnetizadas. E que elas se elevam, e elas giram, e elas andam sozinhas. Fortier falando para Kardec. Era o fenômeno das mesas girantes, que tomou conta da Europa durante muitos anos. Como eu já comentei aqui com vocês, os salões europeus, desde os grandes salões, até as mais humildes casinhas, as pessoas se reuniam, davam-se as mãos em torno de uma mesa, podia ser uma mesa grande, podia ser uma mesa pequenininha, e ao cabo de alguns minutos a mesa começava a dar sinais de vida. Girava sozinha, se elevava no ar sem nenhum ponto de apoio, andava de um lado, andava de outro, chamadas mesas girantes. Os jornais da época noticiavam isso à torta e à direita. Quando o senhor Fortier falou isso para Kardec, Kardec falou o seguinte: bom, nada é impossível. O magnetismo é uma variedade da eletricidade. E todos nós sabemos que a eletricidade, mediante certas condições, pode fazer movimentar os corpos inertes. Até aí, tudo bem. Kardec até aceitou a ideia, não achou nada impossível. Depois de um certo tempo, ele novamente se encontra com o senhor Fortier. O senhor Fortier falou o seguinte: olha, a coisa mudou de figura. Não somente as mesas giram, mas elas também se comunicam com as pessoas. Mandam mensagens para as pessoas. Qual foi o primeiro pensamento de Allan Kardec? Aí eu já não acredito mais. Só pode ser algum tipo de mentira, algum charlatanismo, algum embuste, alguma fraude, alguma ilusão, alguma coisa nesse sentido. Só vou acreditar quando ver. E quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para poder se movimentar, transmitindo o seu pensamento. Esse foi o primeiro pensamento e a primeira posição que Kardec tomou.
Percebam bem o que o codificador era em termos de cientista. Ele não era um crédulo que aceitava passivamente todas as informações que chegavam até ele. Muito pelo contrário, passava tudo pelo crivo da razão. E ele comenta aqui, naquela época eu estava na posição dos céticos, porque eu não conhecia a lei que regia aquele fenômeno. Eu não sabia o que estava por detrás disso. Então o fenômeno me pareceu impossível, algo maravilhoso. Obviamente, algo que não podia acontecer, aparentemente contrário às leis naturais. Até aquele momento, Kardec não tinha visto nada, não tinha experimentado nada no que diz respeito a essas mesas que giravam e essas mesas que passavam informações. Porém, as experiências feitas na presença de pessoas honradas, honestas, não deixavam qualquer margem de dúvida de que o fenômeno das mesas girantes era real. Agora, dali a da comunicação, ele já não acreditava. Isso foi no ano de 1854. Ano seguinte, comecinho do ano de 1855, ele se encontra com um outro amigo dele, um amigo de 25 anos, o chamado senhor Carlotti. O Carlotti falou do fenômeno das mesas de modo todo entusiasmado. Kardec fala que era um indivíduo com belas qualidades da alma. Uma pessoa realmente muito boa que ele, Kardec, admirava. Só que era um sujeito muito entusiasmado. Um sujeito muito enérgico, né? Que falava com aquele entusiasmo das ideias novas. E Kardec sempre desconfiava daqueles indivíduos muito exaltados, daquela pessoa muito entusiasmada, muito ardorosa, sabe? E esse senhor Carlotti falou de uma série de fenômenos que, longe de convencerem Kardec, deixou Kardec mais cético ainda. Porque ele, Kardec, não comentava e não aceitava que uma mesa pudesse transmitir comunicação. Longe de ser convencido, ele ficou mais em dúvida ainda. O senhor Carlotti falou para ele: olha, um dia você vai ser um dos nossos. Kardec falou o seguinte: quem sabe? Vamos ver o que o futuro reserva. Isso foi em 1855, comecinho do ano. Por volta de maio de 1855, Kardec foi a uma sessão mediúnica, sim, na casa da senhora Roger, sonâmbula, em companhia daquele senhor Fortier, o magnetizador. O senhor Fortier magnetizava a senhora Roger, né? Ela entrava em transe sonambúlico e aí algumas coisas aconteciam. Nessa casa, Kardec encontrou com um grande conhecido dele, o chamado senhor Patier, que estava em companhia de uma mulher, também sonâmbula, a senhora Planomaison. O senhor Patier, Kardec descreve ele, era um sujeito funcionário público, já de certa idade, dono de uma vasta cultura, e um sujeito muito calmo para falar, muito tranquilo. E começou a falar para Kardec exatamente aquilo que o senhor Carlotti tinha falado. Só que num tom diverso, de modo muito pausado, calmo, tranquilo, frisando as palavras. E o jeito que ele falou causou em Kardec uma viva impressão. E foi feito um convite: vai ter uma reunião na semana que vem na casa da senhora Planomaison, onde as mesas giram. O senhor está convidado. Kardec falou: eu vou. Convidado, eu vou. E aí, numa terça-feira de maio de 1855, Kardec viu pela primeira vez o fenômeno das mesas que giravam. E ele viu aquilo ali, e o negócio aconteceu de tal modo que excluiu dele qualquer possibilidade de dúvida. Era uma reunião aberta, qualquer um podia participar daquela reunião mediante convite, né? Pela primeira vez, ele presenciou os fenômenos. E ele entreviu naquilo ali algo muito maior do que um simples passatempo. Porque até então, boa parte das pessoas se dedicava a analisar esses fenômenos das mesas girantes de uma maneira muito voltada para a diversão.
Nossa, já imaginaram? Já imaginou você na sua casa, reunindo-se com a sua família, com os seus amigos, sentando ao redor da mesa, dando as mãos, porque naquela época eles pensavam que isso era real. Eles pensavam que era importante dar as mãos para fechar o circuito magnético, ou eles faziam assim, ó, abriam as mãos, tocavam um polegar com o outro, e os dedos mindinhos tocavam os dedos mindinhos das pessoas do lado, para formar a chamada corrente, porque eles achavam que isso era importante, né, fechar a corrente para que o fenômeno acontecesse. Você imaginou? Você fazendo isso na sua casa, com seus familiares, com seus amigos, de repente a mesa da tua casa começa a girar sozinha, ela começa a se elevar pelo ar, começa a flutuar de um lado para o outro, começa a andar sozinha pelo solo. O pessoal achava que era o máximo, uma maravilha. Mas não passava disso. Para a maioria das pessoas era só uma diversão. Kardec, como era cientista, racional, positivista, profundo pensador, entreviu naquilo ali algo de sério. Sentiu que por detrás daquele fenômeno existia uma causa e que essa causa podia ser a explicação de muita coisa que não tinha explicação até então. O que ele resolveu fazer? Resolveu estudar esse fenômeno a fundo. E foi frequentando essas reuniões na casa da senhora Lamarison. Até que nessas mesmas reuniões, ele conheceu o pessoal de uma família, chamada família Bodin. A família Bodin fazia reuniões na sua própria casa, reuniões semanais. E as duas médiuns eram as senhoritas Bodin, Julie e Caroline. Quem assistiu o filme Allan Kardec? No filme, a Julie e a Caroline são retratadas como duas mocinhas de 14 e 15 anos. Só que, na verdade, na época, né, elas não tinham 14 e 15 anos. Uma tinha 26 e outra tinha 28. Né? Eram chamadas de senhoritas porque não estavam casadas. Elas foram casar em 1857. Uma com 30 anos e outra com 28. Para aquela época, casar com 30 anos e 28 é uma coisa até rara. Normalmente se casava muito mais cedo. Né? Então, Kardec conheceu essa família. O pai, a mãe e essas duas mocinhas. E foi convidado a dar uma chegada na nossa casa para você participar das nossas reuniões. E ele foi. Era uma reunião muito grande. Qualquer pessoa podia chegar lá e participar da reunião. E as duas médias, como eu disse, eram as duas mocinhas, né? A Julie e a Caroline. Como que acontecia o fenômeno? O fenômeno era de psicografia. Os espíritos escreviam através das duas meninas. Mas de que forma? Elas pegavam um lápis e escreviam? Nessa época, a psicografia direta ainda não havia sido descoberta. O que é a psicografia direta? O médium pega o lápis ou a caneta e, sob a ação do desencarnado, escreve. Igual o Chico fazia. Hoje em dia, alguns médicos estão usando computador. Notebook, PC, né? Entra em transe mediúnico e aí psicografa digitando. Digitador mediúnico. Está acontecendo isso nos dias de hoje. Simplesmente está substituindo o lápis, a caneta, pelo computador, pelo notebook. Naquela época não tinha computador, não tinha notebook, não tinha celular, não tinha nada, né? Era na base lá da caneta, do lápis mesmo. Não, naquela época usava a pena, né? Só que a pena tinteira, com caneta tinteira. Só que as duas menininhas, as duas moças, aliás, elas ainda não haviam chegado nessa fase da psicografia direta. Nem elas, nem nenhuma outra das pessoas. Elas se utilizavam de uma cesta, chamada cesta peão. O que era essa cesta peão? Era uma cestinha pequenininha, seus 15, 20 centímetros assim, um material um pouco importado. Umas eram feitas de madeira, outras de vinho. No fundo dessa cesta fazia um buraco. E por esse buraco passava um lápis, como se fosse um peão mesmo. E por ali, só que a escrita era interessante. Começava a escrever assim e ia se escrevendo em espiral, desse jeito. Os textos não eram assim, eram assim.
em espiral, né? Justamente por causa da condição da cestinha, que parecia um peão. Eles pensavam que a cestinha era essencial para o fenômeno acontecer. Logo depois, mais para frente, descobriram que aquilo lá era só um acessório, que a pessoa podia pegar o lápis, podia pegar a caneta, a pena, e escrever por si só. Né? Tanto que hoje isso não é usado. Há séculos isso não é usado. Mas, na época, era assim que acontecia. As duas psicografavam dessa maneira. Dessa forma. E aí? E aí que eram reuniões muito concorridas. Só que eram reuniões frívolas. O pessoal que ia lá receber as comunicações, eles iam para diversão. Eles iam para perguntar coisas da vida material. Perguntava para o espírito. E o espírito que se comunicava lá se chamava Zéfiro. Segundo Kardec, era um espírito bom. Era o chamado protetor espiritual da família. Mas não era um indivíduo muito avançado, muito evoluído. Gostava de fazer graça, de fazer os outros rirem, dava conselhos muito interessantes, mas não era ninguém muito evoluído. O pessoal que frequentava essa reunião fazia perguntas materiais para o espírito Zéfiro. E aí, Zéfiro, você acha que eu devo casar? Zéfiro, que profissão eu devo ter? Zéfiro, quais serão os números que eu jogo na loteria? Né? E por aí vai, por aí vai. Qual vai ser o meu futuro? Perguntas desse tipo. Ainda hoje, indivíduos que vão fazer consultas perguntam rigorosamente a mesma coisa. Será que tem alguém na minha vida que eu vou encontrar e vou me casar? Será que vai ser o meu futuro? E coisas desse jeito. O que será que eu devo fazer? Seguir esse caminho ou esse caminho? As reuniões na casa do Sr. Bodin tinham esse perfil, esse formato. E Kardec achou aquilo lá muito interessante. E começou a ir para essas reuniões para poder se instruir. O que ele começou a fazer? Ele levava para reuniões perguntas que ele fazia em casa. Perguntas muito bem coordenadas, muito bem pensadas, uma decorrente da outra. Sobre os mais variados temas. Psicologia, filosofia, né? Vida após a morte, coisas desse sentido. Assuntos que ele tinha interesse em descobrir e saber. Desde que começou a fazer isso, as reuniões começaram a criar, na casa da senhora Bodin, um caráter totalmente diverso. Porque todas as perguntas eram respondidas com lógica, com profundidade, com uma profunda razão. E as pessoas começaram a deixar de lado as perguntas fúteis e começaram a acompanhar com grande curiosidade, grande respeito aquilo que estava acontecendo ali. Kardec não tinha sequer ideia do que estava acontecendo. Ele queria se instruir, era uma coisa particular, pessoal. Só depois de um tempo que ele começou a perceber que aquilo lá ganhava proporção de uma doutrina, que ele decidiu publicar um livro para instruções gerais. Então foi na casa das senhoritas Bodin em que boa parte da obra básica do Espiritismo foi escrita, que é o Livro dos Espíritos. Isso aconteceu nesse ano aqui de 1855. Até aqui. Perguntas? Dúvidas? Fala. Eu acho que um dos primeiros povos que dominou o magnetismo foi os camelinos. Eles dominaram muito, principalmente aqueles que moraram em Atlântida e na Lemúria. Sim, mas como assim? Eram reencarnações muito recentes? Eles vieram para cá, as primeiras reencarnações, estava muito viva na memória espiritual, desde aquilo que eles faziam com a Até os egípcios usavam. E como os egípcios, eles também compõem uma parte dos capelinos, aliás, a parte mais evoluída dos capelinos que para cá veio, os egípcios usavam muito magnetismo. Existem desenhos, né, nas paredes dos templos, em que está lá o desenho de um egípcio assim com as mãos, o outro sentado numa cadeira e saindo raios das mãos dessa pessoa, indo para aquela pessoa que está sentada.
verdadeiro passe magnético. Interessante. Né? Quer dizer, o magnetismo é uma coisa muito antiga. Kardec já era magnetizador, mas o que Mesmer fez foi redescobrir isso daí, que era algo que as primeiras civilizações já usavam há muito tempo. Fala. Daniel, você fala esse magnetismo, ele é esse mesmo magnetismo que a ciência descobriu, que tem na corrente elétrica, tem em volta do planeta Terra, ou não? É um magnetismo de teor diferente? Então, o nome foi usado porque acreditava-se nessa similaridade. Entendeu? Só que, em verdade, esse magnetismo, ele recebe um outro nome como sendo fluido vital, ou energia vital. Né? Falava-se em magnetismo por uma simples questão de analogia, de comparação. Só que, em verdade, é o fluido vital que todos os seres vivos têm. São as mesmas coisas. Sim. São coisas distintas, coisas diferentes. Eu vou perguntar mais ou menos o que ele falou, né? A relação da ciência hoje com o magnetismo. Como que a ciência estuda o magnetismo hoje, atualmente? Esse magnetismo de Mesmer e de Kardec. Isso. Olha, já foram feitos diversos ensaios, até mesmo em universidades, em faculdades, em que se comprova que existe um fluido magnético, uma energia magnética, que extravasa do corpo da pessoa e vai para o corpo de uma outra pessoa. Há uma tese, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado da Unifesp, se não me engano, esqueci o nome do autor, em que ele fez uma pesquisa muito profunda e escreveu o mestrado dele, o doutorado dele, com base nos passes magnéticos espíritas. Né? Eu esqueci o nome do sujeito. Vou tentar lembrar, mas no final eu te falo. Daniel, Só um segundinho. O próprio processo da fotografia Kirlian mostra pra gente o campo energético, o campo vital que todos nós temos. É isso aí. E dá para fazer diagnósticos de doença. Antes da doença chegar no corpo da pessoa, ela está presente no campo vital do indivíduo. Dá para fazer diagnósticos e até mesmo verificar se o tratamento que a pessoa está efetuando, né, se vai dar certo ou não vai dar certo, com base nas fotografias Kirlian. Eu vi uma vez um vídeo com uma bolsura gigante e o rapaz com a mão, ele girava aquela seta com o magnetismo dele mesmo. Sim. Existem pessoas que têm essa capacidade de esterilizar com facilidade a energia magnética e essa energia magnética pode agir no plano físico. Só que aí seria uma variedade dessa energia magnética, que é o ectoplasma. Porque para poder um indivíduo agir na matéria e essa matéria responder de alguma forma, tem que ter o ectoplasma, né? Que tem muita energia vital, muito fluido vital na sua constituição. No caso das mesas girantes, haviam lá médiuns de efeitos físicos, que doavam aquele ectoplasma, os espíritos manipulavam o ectoplasma e com ele podia agir sobre a matéria. Tem muita explicação disso naquele livro, Mecanismos da Mediunidade. Muita explicação lá. O Mecanismo da Mediunidade fala bem isso daí. Que, aliás, é um livro bastante complexo, que vai muito pro lado da física. Sim, achei ele um livro difícil. Difícil. Li duas vezes e eu preciso ler de novo. O Chico psicografou aquele livro. Né? E ele falou que aquele é um dos livros que ele mesmo não conseguia entender. E ele mesmo psicografou. É um livro difícil. Difícil mesmo. Né? Daniel, você disse que não havia necessidade do contato, das mãos dadas, né? E o contrário, se você tiver com os braços, com as mãos cruzadas, você não recebe energia? Não tem nada a ver. Isso daí também vamos dizer assim, uma Eu queria lenda. constatar. É uma lenda que foi criada. Para você tomar paz, você não pode cruzar os braços e cruzar as pernas. Não é energia, não tem nada a ver. Uai, se o próprio sangue nosso, que é material, né, consegue circular livremente se eu cruzar as pernas e os braços, quanto mais o fluido vital. Né? Ou na mesa mediúnica, olha, orientações para os médicos. Na mesa mediúnica você tem que sentar com as pernas separadas, assim, coloca as mãozinhas na mesa, não pode sair dessa posição. O que adianta o indivíduo sentar nessa posição e ficar pensando em outras coisas? E não vibrar positivamente para a reunião acontecer de modo satisfatório. Né? Então a posição do indivíduo pouco interfere. É claro que o indivíduo não vai, né, sentar de uma maneira toda esculachada na mesa mediúnica. Mas quando eu participava das reuniões, sentava, cruzava as pernas, né, cruzava os braços, né, colocava a mão na cabeça. O que importa é o seu pensamento naquele momento. Assim como aqui.
Não adianta nada o indivíduo sentar bonitinho com as mãos sobre os joelhos, ali para tomar passe, e ficar pensando na macarronada que ele vai comer depois que sair daqui. E aí não vai haver a sintonia necessária com a energia dos benfeitores espirituais. Antes o indivíduo que senta lá, cruza as pernas, cruza os braços, ele está vibrando positivamente. Então existe muita lenda, sabe? Sabe, aqui conta um conto, aumenta um ponto, muita coisa que foi criada no que diz respeito ao processo passe. É muito maior do que isso, né? É muito maior, sim, muito maior. E não é complicado. A gente costuma complicar. Né? Fala. No texto do obsessão, que ensino desde quando você começa a abrir uma casa. Ah, sim, desobsessão. Lá, desobsessão. Então, lá é desobsessão. Já tem, assim, você não pode se comportar na mesa, ensina lá, você não pode ficar assim, você não pode ficar assim. Lá se fala que o indivíduo que vai fazer parte de uma reunião mediúnica, né? Exatamente, não pode ter um comportamento desordeiro numa mesa mediúnica. Um exemplo é o indivíduo que está em processo inicial de desenvolvimento mediúnico, que permite que o espírito, através dele, faça o que bem entenda. Levanta, bate, dá soco na mesa. Aí falta de desenvolvimento. Você tem que agir de certa maneira para garantir que o ambiente fique sereno, calmo, tranquilo. O espírito manifeste toda a sua personalidade, tudo aquilo que ele tem a dizer. Mas ele não precisa falar palavrão, dar soco, gritar, tudo vem da Mas negação. ele tem que controlar, mas tem que ter equilíbrio, né? Você vai do médium, né? O médium não pode controlar a ponto de descaracterizar o pensamento do comunicante. Mas ele tem que se controlar, objetivando manter o ambiente calmo, sossegado e tranquilo. Então, mas se o espírito quiser soltar palavrão, gritar, O médium não faz isso. Não faz. Não faz. Aí a mulher tem que ter equilíbrio. O médium até às vezes pode falar palavras correlatas, mas não ofensivas. Não pode. Aí a importância do preparo do médium, principalmente no que diz respeito ao comportamento dele, não somente dentro do centro, mas principalmente fora do centro. É que o indivíduo que tem o hábito, né, de falar palavrão à torta do direito, acha que vai entrar no centro e vai ser um anjinho de médium. Mas lá fora é um terror de pessoa. Nós sabemos que os espíritos, eles se comunicam utilizando os materiais mentais do médium. E se o médium só pode oferecer coisas limitadas ou porcaria, o que os espíritos podem fazer? Mas vamos. Né? Aí, se for aquele mais para um espírito mais desordeiro, mais bagunceiro, podem ocorrer coisas desagradáveis. Cada equilíbrio ele se torna muito ritual, né? A gente não pode ritualizar as coisas, porque no espiritismo não existe um ritual do tipo que, se não fizer dessa forma, vai dar errado. Né? Mas tem que ter uma sequência de passos. Não é? Aliás, a gente emprega um ritual o momento inteiro da nossa vida. Quem aqui, por exemplo, coloca o sapato e depois a meia em cima do sapato? Quem faz isso? Para colocar o sapato, a gente tem um ritual. Primeiro coloca a meia e depois coloca a meia. Então, uma sucessão de passos. Para manter e garantir a harmonia, o bom andamento das coisas. Mas nós não podemos nos apegar a isso, taxando aquilo como fundamental. Um exemplo, a cor da toalha. Você é mesa branca. Mas quando a toalha está suja, a toalha vira amarela, né? Pode ser uma toalha rosa, pode ser uma toalha vermelha. Pode ser uma toalha vermelha. Não importa. Né? Essa questão aí diz muito mais respeito às energias que nós vertemos. No âmbito de um centro espírita e no bom decorrer das reuniões. A cor da toalha? Quem? Fala. No decorrer da vida, a gente adquire o hábito da ligação com o Poder Supremo, né? De cada um tem de uma forma. Através da oração, da ligação mesmo com o Poder Superior. A gente pode, tipo assim, eu posso me dar um alto passo ou não? O alto passe, na verdade, é a prece. Quando você faz a prece, quando você se liga com o mais alto, você está abrindo aí as suas possibilidades espirituais para receber as energias positivas que estão ao nosso redor. Então a gente pode chamar isso de autopasse. Mas não é autopasse naquele sentido que você está usando as suas energias para dar passe em si mesmo. Porque não tem sentido. Porque se eu preciso de um passe, é porque eu estou desarmonizado.
Se eu estou desarmonizado, as minhas energias estão desarmonizadas. Como é que eu vou usar as minhas energias desarmonizadas para me harmonizar? Mas assim, eu faço muito isso. Às vezes, quando eu estou num ambiente que eu sinto que está, como você falou, energia pesada, né, a gente faz esse trabalho de orar, de se religar, e eu, pelo menos, me sinto bem. Claro, isso daí é válido, tem fundamento, mas essas energias que fazem você se sentir bem não são suas, vem de fora. Vem do seu mentor espiritual, que aproveitou aquele momento que você está mais, né, buscando algo positivo. Vem dele, vem de algum espírito benfeitor. Ou você simplesmente captou essas energias boas que estão todas por aí. Né? Porque essas energias estão todas por aí. A gente não capta com facilidade porque nós não temos o hábito, nós não entramos na necessária sintonia para isso acontecer. Não é verdade? É importante que tal coisa ocorra. Fala. Quando a gente faz uma prece, a gente começa ela triste, lamentando, xingando, ela realmente tem menos eficácia do que quando a gente começa uma boa vibração, agradecendo. Existem aquelas preces que são pautadas no desespero, naquele momento assim, de extrema dor e tudo mais. Havendo, vamos dizer assim, aquela necessidade profunda em que o indivíduo não está com as energias da revolta, não está com aquelas energias que desequilibram, entra-se em sintonia com o plano espiritual superior. O indivíduo que, por exemplo, vai começar as suas preces xingando, ralhando, né, revoltado, pouca sintonia oferece. Então ele pode até estar desesperado, mas se ele tiver com a vontade sincera de ser auxiliado pelo mais alto, essa vontade sincera já basta para estabelecer a conexão. Né? É claro que o ideal é manter um equilíbrio mais ou menos ali, mas há momentos que não dá. Há momentos em que a dor é forte, há momentos em que o desequilíbrio vem, né? E que a gente usa aquele desespero e naquele momento as nossas comportas maiores se abrem. Não é à toa, acho que foi o Emmanuel que disse isso, né? Que os hospitais, eles são mais pródigos do que os templos no processo de espiritualização das pessoas, em muitos casos. Porque é justamente naquele momento que o indivíduo está com a dor, está no desespero, em que ele busca se ligar em algo superior. Não é mesmo? É verdade. Fala. Daniel, ele disse ali, tem muito a ver com o atendimento fraterno, aonde que a pessoa vem para poder receber o atendimento fraterno e muitas das vezes ela está desequilibrada e o conselho que é dado é isso, ela fazer uma autoproteção, uma prece para ela mesma, quando ela for em algum lugar, para lugares bons, lugares saudáveis, né? Fazer uma oração antes de qualquer ato. Exato. Isso daí é como se fosse uma sepsia para a gente, Marcelo. Né? É uma sepsia da mente, é uma sepsia das nossas energias. E a gente pode fazer isso o tempo todo. É que a gente esquece. A gente se liga tanto às coisas da matéria que acabamos por esquecer dessa capacidade que a gente tem de se ligar àquilo que é mais alto, das energias boas da vida e entrar em processo de reequilíbrio. Nós nos esquecemos com muita frequência disso. E é algo que deveríamos adotar como norma de conduta da nossa vida. Quem? Sim. A gente escuta muito falar assim, quanto mais reza, mais restauração aparece. Por causa disso que ele falou, já começa xingando o lugar perto. Então parece tudo. Exato. Tudo é questão de sintonia. Você está fazendo coisas. O Espiritismo ele tem a vantagem de mostrar para a gente as coisas do ponto de vista muito científico e muito racional. Não tem nada de misticismo na doutrina espírita. Olha só como é que a gente interpreta e enxerga essa questão aí da lei da sintonia. É como se fosse a lei da sintonia que rege a união dos elementos atômicos. Né? H2O, por exemplo, que é a molécula da água. São 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Por que se forma? Porque existe uma afinidade atômica. Os planetas que giram ao redor do Sol, por que eles giram em harmonia ao redor da nossa estrela? Porque existe ali umas energias, né? A energia da gravidade, outras coisas mais, que fazem com que os planetas girem harmonicamente. A mesma questão das energias que nós vertemos. Se nós vibramos negativamente, pensamos negativamente, ralhamos, somos pessimistas, depressivos, pensamento ruim para baixo, o que a gente vai atrair de bom para a nossa vida?
Só vamos atrair espíritos que se sintonizam conosco, que vão jogar aqueles pensamentos ruins, que vão aproveitar aqueles instantes para instaurar processos de obsessão. Então, quando estivermos passando por momentos complicados, difíceis, angustiosos na nossa vida, aquele é o momento para você buscar a sintonia com o mais alto. Porque normalmente nós esquecemos disso. E aí vem a revolta, vem o desespero, vem o medo. E essas coisas não são boas conselheiras. Definitivamente não são. Problemas, dificuldades, desafios, todos nós vamos ter. Se você não tem agora, você já teve ou vai ter no futuro. Porque é a tônica do planetinha que nós vivemos. Passamos às vezes por instantes de maior tranquilidade, para logo chegar a algum desafio. Para logo chegar a alguma prova ou alguma expiação. Nesses instantes é que devemos buscar o equilíbrio maior e entrar em contato com esses amigos nossos que estão dispostos a nos ajudar. Mas é científico. Se eu crio uma couraça negativa em torno de mim, eles não têm condição de furar essa couraça negativa e nos mandar energias boas e pensamentos bons. Não entramos em sintonia com eles. Ok? E se mandar energia e pensamento bom, é mais ou menos como um passo à distância. É mais ou menos como um passo à distância. Né? Se eu foco meu pensamento em alguém que está precisando, eu estou jogando energias positivas para aquela pessoa. Só que seria interessante que aquela pessoa, naquele momento, também estivesse num processo de receptividade. É muito comum, põe meu nome lá no livrinho do centro, lá no caderninho, né? Vai lá e reza para mim. Aí o cara vai lá no bar, vai no churrasco, vai xingar o time dele assistindo futebol. Vai receber o quê? Se ele não entrar em processo de sintonia. Não é verdade? Mas ainda que o outro receba, é importante mandar. Porque nada se perde. Lavoisier já falava, na vida nada se perde, nada se cria, nada se transforma. Então as energias positivas que nós enviamos, elas vão encontrar um ponto de destino. De chegar. Elas não vão simplesmente desaparecer. Algo vai acontecer. Certinho? Bom, voltando aqui. Quando a gente fala de Kardec, em que Kardec, grande magnetizador do passado, 35 anos como magnetizador, quando começou a fazer os seus estudos em 1855, levar as perguntinhas que ele tinha dúvida, e ele procedia utilizando o chamado método experimental. O que é o método experimental? É o método científico. Nunca elaborava teorias pré-concebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e encadeamento lógico, e só admitia a validade de uma explicação quando resolvia todas as dificuldades da questão. Quando se fala que a doutrina é ciência, o Espiritismo é ciência porque o meio de elaboração do Espiritismo é o meio científico. Não existe misticismo no Espiritismo. Não existe crença no Espiritismo. Não existe crença nenhuma. Existe a certeza. E essa certeza é baseada em fatos. Kardec procedia dessa forma desde os seus 15 anos de idade. 15 anos. O que os adolescentes de 15 anos hoje fazem? Kardec, desde os 15 anos, assim procedia, dessa maneira, no trato das questões da vida. Quando ele se deparou com esses fenômenos, que ele falou assim, opa, tem alguma coisa por detrás disso importante. Assim que ele fez. Foi assim que a doutrina foi construída. Uma das primeiras coisas que ele reparou, quando começou a entrar em contato com o plano espiritual, com os espíritos, que, aliás, não foi ele quem deduziu que eram espíritos. Os espíritos que falavam, nós que estamos nos comunicando, somos espíritos. Né? Estivemos aí com vocês, tivemos um corpo de carne, desencarnamos. Uma das primeiras coisas que Kardec percebeu é que os espíritos não tinham a soberana ciência nem a soberana sabedoria. Eles tinham um conhecimento
limitado ao grau deles. E ninguém possuía a soberana verdade. Quando Kardec viu isso, ele mesmo fala que ele foi livrado de uma série de dificuldades que algumas pessoas até nos dias de hoje têm, de acreditar que tudo aquilo que vem do Espírito é verdade. Porque, o Espírito tem uma comunicação, nossa. Como se os Espíritos, só pelo fato de serem desencarnados, possuíssem a sabedoria e a ciência ilimitadas. Não possuem. Cada um está num grau evolutivo. Basta pegar a nossa sociedade. Pega Pouso Alegre. Todos estão no mesmo grau evolutivo? De conhecimento, de moral, de cultura? Não. Cada um está num grau. Esse pessoal, quando desencarna e passa para o plano espiritual, continua do mesmo jeito. Os espíritos para Kardec não eram reveladores predestinados, mas informantes do plano espiritual. E cada um revelava uma faceta do plano espiritual. Aliás, já era uma coisa fantástica. A comunicação com os espíritos já provava uma coisa: que existia um mundo invisível ao nosso redor. E a segunda coisa, que os habitantes desse mundo invisível podiam se comunicar conosco, nos mostrando como era a vida deles do lado de lá. E cada um no seu nível evolutivo, desde os mais inferiores até os mais superiores, mostrava uma faceta desse mundo. Um exemplo, vamos supor que você saia daqui de Pouso Alegre e vá para alguma outra cidade. Para você conhecer como é aquela cidade, seria interessante você perguntar para as pessoas: como é que é a cidade que você vive? Que jeito que ela é? Onde que você mora? O que você gosta de fazer? O que você acha aqui do prefeito, tal, dos vereadores? Cada habitante vai ter uma ideia. Mas para você ter uma ideia boa de como é aquela cidade, você teria que conversar desde os habitantes dos bairros mais humildes até os habitantes dos bairros mais chiques. Para que você tenha uma ideia mais clara de como é aquela cidade como um todo. Porque se você só entrevistar os habitantes dos bairros humildes, você vai ter a ideia que a cidade é só aquilo. Se você entrevistar os habitantes dos bairros chiques, você vai ter a ideia que a cidade é só aquilo. A mesma coisa com o plano espiritual. Cada espírito era um meio de informar Kardec como era o mundo espiritual. Isso serve para quê para a gente? Para preparar o nosso espírito quando a gente voltar para o lado de lá. Porque nós vamos voltar para o lado de lá na genealogia. Ninguém fica para semente aqui. Ninguém. O teu momento de desencarnar vai chegar. Pode ser daqui a uma semana. Credo, Daniel. Credo, Daniel, por quê? Por quê? Você já fez isso várias vezes? Você já morreu várias vezes? Você está mais uma vez aqui com o corpo físico. E esse corpinho aqui, dura algumas décadas só. Mas você já viveu antes. Então você já morreu várias vezes. Você já passou pelo plano espiritual muitas vezes. Agora, nós estamos na condição de ter o conhecimento de como é a vida do lado de lá. Como são as pessoas. O Sr. Gilberto está falando, né, das trevas, dos umbrais, das colônias, dos planos superiores. Nós já vamos desencarnar cientes disso. Eu costumo brincar, né? Se algum dia você acordar, olhar para um lugar assim, branquinho, lençóis limpos, né? Uma janela bonita dando para um jardim. Aí você olha para o lado, assim, tem a mesinha de cabeceira com um jarro, com um líquido colorido. Você pode falar assim: desencarnei. Se eu ver isso, eu vou realmente ter certeza. Estou desencarnado, né? Você sabe que você está no hospital, no plano espiritual. Agora, muitas pessoas não têm essa noção. E dão um trabalho tremendo quando morrem. Em reuniões mediúnicas, boa parte das pessoas que aqui se comunicam são aquelas pessoas que não têm a mínima ideia de que morreram.
tem que ir com calma, tateando, né? Para mostrar para aquela pessoa que ela já não pertence mais a esse plano. Aí quando você fala, alguns se revolta. Peraí, você tá louco? Porque eu tenho cabelo, tenho nariz, estou vestindo uma roupa, né? Não tem ideia do corpo espiritual, né? Que é uma réplica do corpo físico. Aliás, é o contrário, o corpo físico é uma réplica do corpo espiritual. Quer dizer, quando a gente desencarnar, pelo menos vamos ter noção de que estamos desencarnados. E mais, o Espiritismo nos fala o que devemos fazer aqui para ter um bom desencarne tranquilo, né? Sem muitos sustos e uma boa estadia do lado de lá. Para fazer isso, investe-se no lado moral. Porque quanto mais apegado é o sujeito na matéria, maiores são os laços que ligam o espírito ao corpo físico dele. Então, no momento de desencarnar, é complicado demais. Porque o indivíduo não sabe que existe uma vida depois da morte e acha que a vida é só isso aqui. Ele se agarra à matéria. Há casos de pessoas que já deviam ter desencarnado, mas que ficam tão com medo e se aferram tanto no corpo físico que retardam por semanas e até meses o processo de desencarne. Eu devia ter desencarnado, largado logo essa carcaça aqui, mas tem medo porque não tem conhecimento do que vai acontecer do lado de lá. Então, o que a doutrina nos mostra é bem isso daí. Então, Kardec elaborou quase que todo o livro dos Espíritos nessas reuniões da casa do Senhor Buda. Mas ele não se restringiu a isso. Mais para frente, no ano seguinte, por exemplo, em 1856, né, ele passou a frequentar as reuniões na casa da senhora Jafé, que era sonâmbula. E depois disso, as suas relações com outros médios se multiplicaram. E aquelas mesmas perguntas que ele fazia para os espíritos que se comunicavam através das senhoritas Bodhan, ele também fazia para outros espíritos através de outros médiuns. É a chamada concordância universal dos ensinamentos dos espíritos, que é uma conduta totalmente científica. Por exemplo, se eu sou cientista e descubro uma coisa no meu laboratório, isso não significa muita coisa. Aquela mesma coisa tem que ser descoberta em um outro laboratório por um outro cientista. Um outro laboratório por um outro cientista. Em um outro por um outro cientista. É a concordância universal. No Espiritismo também tem que haver essa concordância. Por isso que quando se fala, eu li no livro Espírito uma revelação, olha só, não consta nada na obra de Kardec. Calma. Quarentena para aquela informação. Nós vamos ver se aquela informação vai chegar também por intermédio de outros espíritos, através de outros médios, para que a necessária concordância. E foi justamente através da comparação entre essas respostas, da fusão e do retoque das respostas, que o Livro dos Espíritos, que é a obra máxima da doutrina, surgiu. De início, com 501 perguntas. A primeira edição, 18 de abril de 1857. A segunda edição foi lançada em 1860, jamais encorpada, com as chamadas 1019 questões, que é a que nós temos nos dias de hoje. Daniel, uma das perguntas que eles sempre faziam para os médios era: o que é Deus? E a resposta era o Deus Supremo. O que é Deus? O Deus Supremo. Ele fazia isso. Porque ele queria o quê? Como os espíritos eram meios de lhe informar, ele tinha que perguntar para todos que ele tivesse, né, contato. Através dos médios que se desconheciam. Era ali que ele tinha um controle. Para saber se não era nada da cabeça do médium. Uma invenção do médium. Daniel, você falou um pouco que o Kardec, desde os 15 anos, ele usava essa metodologia científica para descobrir coisas e fazer seus estudos. Não foi plano dos espíritos ele chegar a 50 anos e ele ser o codificador da doutrina, porque se ele vinha sendo preparado, mesmo sendo inconscientemente pelos espíritos, para chegar,
professor Leon que vai codificar, porque não tem outro mais preparado que ele para isso. Eu não posso falar de destino, mas não foi um plano dos Espíritos. Sem sombra de dúvida, ele reencarnou para isso. Né? Eu estimulo vocês a ler o texto do irmão X, chamado 18 Brumário. Kardec e Napoleão. Kardec e Napoleão. Isso, Kardec e Napoleão. Fala sobre o 18 Brumário. Busca lá na internet. Nós vamos ver os primórdios da reencarnação. E a gente vai ter uma ideia da grandeza do quilate espiritual de Allan Kardec. Ele já veio com essa missão, mas ele teve que se preparar aqui na Terra por 50 anos para chegar numa idade já plenamente madura, para ter condições. E aí sim, 1857 a 1869, 12 anos somente, codificar todo o mundo. Trabalho árduo. Muito. Ele falou, acho que no livro dos médios, ele fala que na posição em que ele se encontrava, ele era o centro de convergência de comunicações provenientes de mais de 1000 centros espíritas. Já imaginaram isso? Mais de 1000 centros espíritas recebendo comunicações mediúnicas e mandando para ele. E naquela época não tinha tinha WhatsApp. Não tinha e-mail, nada. Na base da carteira. Tanto que quando ele desencarnou recebendo carteiro. O carteiro tinha vindo entregar uma série de correspondências. Ele foi lá se dirigir ao carteiro para poder pegar aquelas correspondências. Ele estava em vias de mudar para uma outra casa, né? E de repente estourou o aneurisma lá da horta. Desencarnou, caiu duro. Ele estava recebendo mais correspondências ainda. Mais de 1000 centros espíritas. O trabalho dele foi gigantesco. Monumental. Eu oriento vocês, caso queiram se aprofundar, 2 obras. Allan Kardec, o educador e o codificador, de Zeus Vantuil, Francisco Thyssen, são 2 volumes. E tem um outro também do Zeus Vantuil, As Mesas Girantes e o Espiritismo. Então são 2 obras aí, dão bastante cabedal para nós conhecermos o que foi Kardec. Contemporâneos de Kardec, Leon Denis, que tinha um cabedal de conhecimento tanto quanto, que também auxiliou bastante também. O Leon Denis era o plano B. Justamente pela pergunta que Se por acaso Kardec não era perfeito, era o mais bem preparado, mas ele poderia não querer. Né? Só que os desígnios de Deus não repousam na cabeça de um único homem. Já tinha o plano B, que era o Leon Denis. Se porventura Kardec refugasse, Leon Denis seria o codificador da religião espírita. Daniel, eu dizer, não sei se é verdadeiro, que a FEB cogita em mudar os 5 livros, numa interpretação diferente, atual, com as coisas de hoje. Eu ri na hora, mas eu falei, não vou perguntar isso. Não, sinceramente não estou sabendo. Não, eu acho que o que ela está falando é sobre aquelas obras que foram influenciadas pelo Emanuel. Ah, tá. A Gênesis, então eu não entendi. Porque é indestível. A Gênesis realmente tem alguns trechos da Gênesis. O céu e o inferno também. Alguns trechos. A Gênesis, da 5ª edição em diante, tem muito retoque aí que não é de Kardec. Até a 4ª edição está valendo. Da 5ª em diante é complicado. Né? Então, de certa febre está querendo mudar por conta disso aí. Inclusive, a Federação Espírita Francesa e a brasileira estão empenhadas nesse, porque foram, junto com os brasileiros lá na França, eles viram que nos escritos na Biblioteca Nacional de Paris, isso, tem as modificações feitas por Lemarri. É verdade. Tem muita coisa aí. Certinho, pessoal? Chegou a nossa hora, vamos fechar os nossos olhos. Fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus o momento de estarmos aqui. E para todos nós, principalmente vocês que estão em casa, façamos aquele momento em que a sua casa é revestida de luzes, em que a água que você está colocando aí está sendo devidamente energizada, para que com isso possamos todos, vibrando nisso,
recebemos a visita dos nossos benfeitores espirituais, que farão no teu lar aquela limpeza, aquele auxílio, que vão te propiciar um maior equilíbrio, uma maior paz, uma noite tranquila, serena, sossegada. Que Jesus abençoe a todos nós e com isso a nossa transmissão pode ser encerrada.